Olá, eu sou Karina Jacques, professora de Direito Constitucional. Eu vou comentar com você, nesse vídeo, a questão 2 do 15º Exame de Ordem. Estamos comentando questões por tema, por assunto. E o tema dessa questão é a organização do Estado, um dos temas mais cobrados, né? Na segunda fase do Exame de Ordem. A questão começa dizendo o seguinte, eu vou ler você o enunciado da FGV, a gente vai comentar e aí depois a gente confirma o gabarito oficial da FGV. Se você quiser acompanhar a leitura, eu sempre comento da prova 1, sempre comento da primeira prova, tá? Questão 2, 15º exame, vamos à leitura. O Estado X, integrante da República Federativa do Brasil, foi agraciado com o anúncio da descoberta de enormes jazidas de ouro, ferro, estanho e petróleo em seu território. As jazidas de minério estão todas localizadas no município de Alegria e as de petróleo no município de Felicidade, ambos localizados no estado X. Tendo em vista o disposto no ordenamento jurídico, responda aos itens a seguir. Lendo o enunciado, nós já podemos chegar à seguinte conclusão. Esses recursos minerais, inclusive os do subsolo, eles são bens da União, porque isso está previsto no artigo 20, inciso 9 da Constituição Federal. Por isso que o tema dessa questão é a organização do Estado, porque é na organização do Estado que a gente tem a distribuição dos bens e competências entre os entes federativos. Então, esses bens são da União. Isso não impede que os estados e municípios tenham participação na exploração desses recursos minerais, mas o bem é da União, os bens são da União. Vamos lá às perguntas, tá? A gente só faz essa conclusão na leitura do enunciado, mas nós vamos às perguntas. Tendo em vista o disposto no ordenamento jurídico constitucional nacional, responda aos itens a seguir. A qual ente federativo pertence os recursos naturais recentemente descobertos? A União, né? Os demais entes em cujos territórios se deu a descoberta recebem alguma participação no resultado da exploração desses recursos? A resposta que você daria seria essa. A qual ente... São duas perguntas num item, né? A qual ente federativo pertence os recursos naturais recentemente descobertos? Os recursos naturais recentemente descobertos pertencem à União, com base no artigo 20, inciso 9 da Constituição Federal. E os demais entes, sendo que os demais entes federativos poderão receber participação do resultado da exploração com base no parágrafo único do mesmo artigo 20. Inclusive, este parágrafo único, ele sofreu alteração agora pela emenda 102. Alteração, para mim, textual, ela não foi muito significativa não, certo? Só foi acrescentado, foi retirado órgãos da União de um pedaço do texto e foi acrescentado logo no início. Vou ler como está o texto agora do parágrafo único, tá? Abri aqui na tela do computador, já que a minha Constituição que eu tenho aqui, ela não está atualizada com a emenda 102. O texto atual diz o seguinte: é assegurada nos termos da lei à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. O texto anterior dizia assim: é assegurado nos termos da lei. Aí não tinha a União, tinha aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, bem como órgãos da administração direta da União. Ele jogava para os órgãos da administração direta, agora ele está jogando para a União. Participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, recursos hídricos, geração de energia elétrica, o restante o texto era igual, tá? Então, voltando para a questão, você vai dizer que o bem é da União, mas que os outros, com base no artigo 20, inciso 9, mas que os outros entes federativos têm direito à participação com base no artigo 20, parágrafo único, atualizado pela emenda 102/2019, tá bom? Vamos para a questão B. Um dos entes federativos, Estado ou município, insatisfeito com a destinação dos recursos naturais descobertos em seu território, pode, à luz do ordenamento jurídico, propor secessão a fim de se constituir em Estado soberano, único titular daqueles recursos? Caso positiva a resposta, qual o procedimento a ser seguido? A resposta é não, certo?
nenhum ente federativo tem direito de secessão. A vedação ao direito de secessão está expressa no caput do artigo 1º da Constituição, quando diz: a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de estados, municípios e Distrito Federal, constitui o Estado Democrático de Direito e etc, etc, etc. Então, a indissolubilidade, ela é princípio da forma federativa de Estado. A vedação ao direito da secessão é base da forma federativa de Estado, e a forma federativa de Estado é cláusula pétrea. Então, nós não podemos ter a alteração desses dispositivos nem por emenda, ok? Então, não pode, certo, se separar, e não há procedimento para isso, ok? Vamos às respostas da FGV. Primeira, que pergunta de quem é o bem e se os outros entes têm direito à participação. O examinando deve identificar que, conforme a previsão constante no artigo 29, inciso 9 da Constituição, são bens da União os recursos minerais, inclusive os do subsolo. E o artigo 176 da Constituição, em idêntico sentido, dispõe que as jazidas em lavra ou não e demais recursos minerais constituem propriedade distinta do solo para efeito de exploração ou aproveitamento e pertencem à União. Portanto, as jazidas de ouro, ferro, estânio e petróleo recentemente descobertas pertencem à União. Nada obstante, a própria Constituição, em seu artigo 20, parágrafo 1º, assegura aos estados e aos municípios a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural ou de outros recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira para essa exploração. Dessa forma, o Estado X e os municípios de Alegria e Felicidade têm participação assegurada no resultado ou compensação financeira pela exploração de recursos em seus territórios. Quando essa prova foi aplicada, nós não tínhamos ainda a emenda 102 de 2019, mas ela em nada afetou a validade dessa resposta, ok? Eu só não fiz a argumentação com base no artigo 176, porque é suficiente, sim, fazer com base no artigo 20, inciso 9, parágrafo único. A segunda pergunta fala sobre o direito de secessão, se é possível, né? Um ente federativo pleitear a secessão. A resposta da FGV. A resposta é negativa. Nos termos do artigo 1º da Constituição, que eu argumentei com você, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de estados, municípios e do Distrito Federal. O vínculo que os une, a égide de nossa Constituição, não pode ser rompido, que é justamente a vedação à secessão. Ok? Até mais.